Aconteceu um percalço na máquina de secar. Este é o botão de abrir a porta da máquina, e a máquina é bastante antiga já, ela tem para aí 20 anos, e partiu-se aqui, lascou aqui o botão. E portanto o veio roda aqui dentro e não consegue segurar o veio do fecho da porta com força suficiente para se poder abrir a porta. Portanto, isto está muito ressequido, está já envelhecido e tal, e portanto quero ver se consigo recuperá-lo ainda. O que é que eu tenciono fazer? Eu tenciono remover aqui estes apoios, estes 4 apoios, e colocar aqui à volta uma abraçadeira deste género assim. Ora bem, para remover isto aqui eu vou usar aqui uma espécie de um berbequim, um motor de alta velocidade, na ponta dos quais eu vou colocar uma lima rotativa. Portanto, uma lima rotativa é uma peça, neste caso em carboneto de tungstênio. Portanto, isto é muito duro, é suficientemente duro para desgastar aço temperado, por exemplo. É das coisas mais duras que há, este tipo de material. Aqui não é o problema, não é esse, evidentemente, porque vai desgastar plástico. De qualquer forma, eu tenho algumas destas limas rotativas, eu não sei o nome disto, enfim, em português mais corrente. Tenho algumas destas que estão aqui, portanto tenho algumas dessas peças, com várias formas, umas cilíndricas, outras redondas, outras cônicas, mais ou menos, enfim. Tenho aqui algumas destas limas e vou aplicar estas limas aqui nesta espécie de fresa manual. Portanto, isto é um motor elétrico, isto é relativamente pequeno, como veem. Portanto, isto tem um motor elétrico aqui dentro, isto roda no máximo a cerca de 12.000 rotações por minuto, e tem aqui na ponta uma pinça. Portanto, tem aqui na ponta, eu vou ver. Portanto, nós temos aqui uma ponta com uma pinça. Ora bem, como é que isto é feito? Isto tem uma coisa de aperto, tem uma tampa de aperto, digamos assim, e aqui dentro tem uma pinça. Esta pinça aqui é pequena, pertence a uma coleção de outras pinças, portanto cada uma tem o seu diâmetro, reparem. Esta é a mais fina, esta é a mais grossa, ok? Portanto temos aqui uma coleção delas, esta pertence aqui. Okay? Estas pinças distinguem-se das buchas, e eu tenho aqui até uma bucha pequena que posso... Tenho aqui 2 buchas pequenas a que posso recorrer. Tenho esta, por exemplo, que é uma bucha de 4 apertos. Ok? Portanto, ela aperta em 4 pontos diferentes. Ok? Estão vendo? Ela abre ou fecha. Isto é para brocas abaixo de 1 milímetro ou menos. Portanto, é uma bucha muito pequena e é uma bucha de uso manual. Portanto, nós apenas pegamos aqui e rodamos. Isto não é suposto ser usado enfim, este conjunto não é para aplicar numa bucha, é simplesmente para rodar assim à mão. Depois tenho aqui uma pequenina bucha, que dá para, digamos, 3 mm, 4 mm no máximo, ou menos, portanto, que também se aperta. Tenho aqui o veio que é colocado, enfim, eu não tenho aqui agora o veio, mas é colocada a broca ali dentro. Isto é uma pequenina bucha, uma bucha muito pequena, ok? Mas estas buchas não apertam, digamos, não apertam o veio toda a volta, não apertam o veio de forma muito homogénea. O que fazem, porque estas buchas são triângulos, são compostas por pequenos triângulos, ok? E a bucha, quando entrar ali dentro, evidentemente vai ficar segura pelas arestas de cada um daqueles triângulos. Ora, o que acontece é que com estas pinças a coisa não se passa assim. As pinças têm, grosso modo, o diâmetro do veio que vai entrar ali dentro. Por exemplo, este veio entra aqui mais ou menos à pele. Portanto, reparem que o diâmetro do aperto, portanto, a forma da zona que aperta é idêntica à forma do veio. Portanto, não é um triângulo, o aperto é total, o aperto é completo toda à volta do veio. Portanto, isto é uma forma muito mais eficiente de apertar
do que o uso de uma bucha normal. Ora bem, portanto, esta maquineta, esta espécie de fresa manual, digamos que tem, ela vai levar aqui as respectivas pinças, neste caso é esta, depois leva o mecanismo de aperto e agora coloca-se aqui dentro a lima rotativa, ok? Vai-se segurar aqui para que o veio fique travado, ok? E com o veio travado nós vamos apenas apertar manualmente, ok? Isto não precisa de muito aperto, é apenas um ligeiro aperto manual. Não é preciso uma chave, isto é suficientemente pequeno para que o aperto à mão seja suficiente. Ora bem, portanto eu agora vou usar este sistema, ok? Eu vou usar este sistema para limar aqui esta zona e retirar estes rebordos aqui. A ideia, portanto, é retirar estes rebordos e colocar uma abraçadeira destas. Eu já vou falar da abraçadeira. Ora, isto tem que se ter um pouco cuidado com esta coisa, porque tem que se ter um pouco cuidado com esta maquineta, porque apesar de ser pequena, isto é muito agressivo. Estes dentes aqui desta lima são muito agressivos e se apanharem um dedo, magoam. Portanto, tem que haver um certo cuidado a trabalhar com isto, nomeadamente as mãos têm que estar ou devem estar firmes e encostadas a algum sítio de preferência para dar precisão. Por outro lado, isto roda nesta direção, portanto roda assim, okay, como é de esperar, para o lado do aperto de um parafuso normal, e novamente tem que se usar a chamada forma tradicional de fresar, ou seja, portanto nós vamos limar nesta direção e não ao contrário. Ou seja, nós não vamos limar no sentido da rotação, mas ao contrário. Quando se tenta limar no sentido da rotação, nós tendemos a perder o controle e a máquina foge-nos, okay? Com muita facilidade. Limar desta forma é mais seguro, é mais controlável o movimento. Portanto, é isso que eu vou fazer. Agora vai fazer um pouco de barulho. Ora, este primeiro já está praticamente bom. Evidentemente que trabalhar aqui em frente ao telemóvel ou à câmara traz mais alguma atrapalhação. Ok, este já está. Vamos agora a este. Okay. Vamos ao terceiro. Isto entretanto cheira ligeiramente a plástico queimado.
Vamos à última. Ora, eu acho que isto está suficientemente bom. Ok? Que ninguém se deixe enganar pela aparente facilidade com que se manipula uma máquina destas. Isto, já tive algumas surpresas, isto às vezes foge com muita facilidade das mãos. Portanto, se a máquina roda nesta direção, nós temos que manter preferencialmente a mão deste lado e nunca ao contrário. Não vai ela fugir de repente e rapa aqui um bocado da cabeça de um dedo. Atenção que isto é pequenino, isto tem pouca potência, mas a rotação é muito grande e, por outro lado, tem uma inércia bastante significativa. É preciso cuidado com este tipo de coisas. A gente aleija-se mais facilmente com o que parece. Há pouco esqueci-me de referir que a própria fresa usa pinças idênticas a esta, só que são bastante maiores. Esta, por exemplo, é uma pinça de 12 mm. Isto é chamado sistema que dá até 16 mm. Eu não me recordo agora o código, mas é qualquer coisa 16. Portanto, esta é de 12. E aqui têm, portanto, as pequeninas. Estas dão até 3.2 mm, 1/8 polegada. Portanto, é a maior. E o mínimo é 1 milímetro ou 1/32 de polegada, ok? Evidentemente que isto flete um pouco, portanto isto dá um pouco mais e um pouco menos, mas é muito pouco, portanto talvez, sei lá, 10% ou 20%, não mais. Mas cá está, isto é uma pinça da própria fresa, da máquina de fresar, e reparem na diferença de tamanho. De qualquer forma, o processo é idêntico. Vamos agora ver as braçadeiras, ou as abraçadeiras mais propriamente dito. Eu tenho aqui umas quantas. Esta está em razoável estado de conservação, mas já foi usada em qualquer coisa, não sei em quê. Esta está nova, nunca foi usada. Tenho aqui um segundo tipo de abraçadeira. Ela é idêntica, mas esta é um bocadinho mais larga, só um pouquinho. E isto funciona da seguinte forma. Tenho aqui um mecanismo de aperto. E este mecanismo aqui, que não serve aliás para esta chave, porque esta chave é para as outras, mas de qualquer forma tem um mecanismo de aperto. Tenho aqui uma chave para ela, ok? Aí está. E isto é na verdade a cabeça de um parafuso. Portanto, aqui dentro tem um parafuso, não se consegue ver muito bem, mas aqui dentro tem um parafuso. Ok, tem um parafuso aqui dentro, portanto o parafuso é este veio aqui, isto é o veio do parafuso. Portanto, quando se roda este parafuso, as estrias do parafuso vão engatar nestas estrias da abraçadeira propriamente dita, ok? Da tira. Portanto, isto, reparem que isto é uma helicoide, portanto isto está um pouco inclinado, exatamente para se adaptar às estrias do parafuso. E o que acontece é que quando se roda o parafuso, portanto, a abraçadeira vai apertando. Ok? Estão a ver? Portanto, vai-se rodando o parafuso e o diâmetro da abraçadeira vai diminuindo substancialmente, pouco a pouco. Ok? Ora bem, portanto, o que eu pretendo é colocar uma destas coisas aqui dentro, porque me parece que tenho espaço suficiente para poder aplicar isto na máquina, mesmo com a abraçadeira. Espero ter razão, mas e não me enganar, evidentemente. Vamos ver. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou usar esta abraçadeira para colocar aqui. E porquê esta abraçadeira? Porque ela aqui já está muito danificada, aqui nesta zona. Ela já foi apertada mais do que devia e ficou estragada aqui nesta zona. Mas parece-me que posso usá-la à frente, uma vez que ele não vai apertar aqui, mas vai apertar mais para a frente. Portanto, eu vou aproveitar esta abraçadeira, evito assim deitá-la para o lixo e dar-lhe algum trabalho útil. Ok? Portanto, eu vou agora apertar, vou passar por aquela zona que está danificada, esperando conseguir passar por ela. Parece que sim. Não estou, mas eu vou buscar aqui um alicate. E dou ali um toque para conseguir ultrapassar a zona que está danificada. Portanto, eu vou usar este alicate extensível, talvez nesta posição, aqui nesta. Vou amachucar aqui um pouquinho
E agora vou tentar ultrapassar a zona que está danificada, ajudando. Ok, vamos ver se eu consigo. Se não conseguir assim, consigo assado, mas enfim, vamos ver. Ora bem, outra hipótese é a seguinte. Vou tentar segurar aqui e puxar para cá para ver se consigo ultrapassar a zona danificada. Se não conseguir, vai ter que ser de uma forma mais drástica. Não estou a conseguir. Bom, isto é sempre assim. Estes caminhos não são necessariamente muito lineares. Muito lineares. Ok, vamos tentar novamente. Puxar isto um pouquinho para trás e ver se consigo. Ok, já passou. Aí vai ela. Ok. Portanto, já estou na zona em que ele vai apertar razoavelmente bem aqui. Ok? Ora, então o que é que eu vou fazer? Vou arredondar aqui um bocadinho a abraçadeira, porque ela começou a ficar um bocado bicuda. Ok, já está arredondada. Agora vou talvez começar por cortar aqui o excesso. Vou apertá-la mais um bocadinho para ela entrar mais à pele. Portanto, vou apertar mais uma nadinha. Ok, ora ela ainda entra. Ela ainda entra. Ok. Já está a entrar na pele e agora a zona danificada já está a começar a aparecer ali. Portanto, já passou o parafuso. Eu vou agora cortar o excesso. Vou usar aqui um corta-arame, assim, que costuma dar conta destas dificuldades. Aí está. Ok. Portanto, saltou fora. Agora, para evitar magoar-me, posso pegar aqui nesta mesma ferramenta e limar aqui um pouco a aresta da abraçadeira que foi cortada. Ok. Ora, cá está. Vou agora tentar então colocar isto aqui e fazer um pequeno aperto. Não é preciso apertar muito. Ups, não é preciso apertar muito, é só apertar ligeiramente. Agora, reparo agora que me falta aqui uma mola. Isto é suposto entrar aqui. Isto é suposto entrar aqui uma pequena chapinha de aço aqui neste sítio. Que é a chapa de aço, porque isto, digamos assim, isto funciona da seguinte forma. Isto quando entra no veio, o veio tem este formato assim, portanto o veio tem assim este formato, estão a ver? Tem uma face, é um redondo, digamos assim, mas depois falta-lhe um pedaço, e esse pedaço que lhe falta é o pedaço que vai ficar nesta zona. E há aqui uma chapinha de aço que entra aqui e que eu agora não encontro. É capaz de estar aqui a olhar para mim, mas eu já vou à procura. Bom, se não encontrar, tenho que fazer uma. Isto também é fácil de fazer. Isto tem cerca de 1 milímetro de grossura. É uma pequena chapa que entra aqui dentro. Para dar... Essa chapa vai ficar, digamos, apoiada aqui neste sítio. Portanto, essa chapa vai ficar aqui assim nesta zona do botão. Ok? Para ajudar ao encosto. Para que o encosto, digamos, do metal, portanto o veio é de metal, o veio da máquina da fechadura é de metal, de maneira que estas zonas do encosto não vão trinchar ali o plástico, que não é propriamente muito duro. Portanto, leva ali uma pecinha de metal que eu agora não encontro. Não encontro, se calhar, porque temos o resultado final. Portanto, já aqui com um pequeno troço de metal, que vai... Isto é alumínio, portanto é uma ponta de alumínio retirada aqui de um bocado de cantoneira. E agora vamos colocá-lo aqui. Ok. Empurrá-lo um pouco lá para dentro. Ok. E agora vamos ver se isto entra no veio. Se não entrar no veio, logo se vê. É provável, eu não tive o cuidado, mas se for necessário farei aqui uma pequena... desgastar um bocadinho esta zona para facilitar a entrada. Mas talvez não seja necessário. Vamos ver se isto funciona ou não.